Muito boa noite a você que nos acompanha pelo Radiocast Futebol Clube. Estamos mais uma vez esta semana em live. Enquanto o pessoal vem chegando, eu vou explicando o que é o projeto. O projeto Radiocast Futebol Clube, ele funciona da seguinte forma: é opiniões, crônicas e, enfim, entrevistas. E hoje, de um modo muito especial, vamos lá, senhoras e senhores, Eduardo Machado. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Jefferson. Um abraço para você, tudo bem? Você me ouve bem aí? Tudo tranquilo, eu te ouço bem também da mesma Que forma. bom. Então, então, Eduardo, bom, como a gente se conhece há pouco tempo nessa parte da comunicação, e eu descobri que também você joga bola, então classifica aí. Eu acho que você é o atacante refrigerante 3 litros quando passa do meio perto do gás. É ou não é? Não, eu sou aquele zagueiro Bob Marley, só fico atrás do Beck. Ou, ainda bem que não é o triatleta, né? Corre, pedala e também não faz nada, né? Não, desse aí eu tô longe. Ah, beleza. E, então, meu caro Eduardo Machado, o grande narrador da Rádio Clube Pontagrossense, claro, seguindo com a grande honra de Osiris Nadal e Edgar Araújo, Alceu Bauer, enfim. Descreva quem é Eduardo Machado na sua visão. Cara, Eduardo Machado é um menino nascido em Grandes Rios, região do Vale do Ivaí, norte do estado do Paraná, apaixonado pelo rádio esportivo desde criança, desde quando tinha 6, 7 anos de idade. Minha paixão pelo rádio começou cedo, quando eu era criança ainda, por muita influência do meu avô. E Eduardo Machado é um menino sonhador, humilde, persistente, gosta do que faz e muito dedicado. Quando a gente gosta do que a gente faz, a gente sabe que é muito gostoso fazer o que a gente ama de verdade. Ainda mais que você, Jefferson André, sabe, assim como eu, como é apaixonante o rádio esportivo e o jornalismo. Portanto, Eduardo Machado é esse cara de apenas 20 anos, que hoje está aí na maior emissora de Ponta Grossa, emissora mais antiga em atividade do estado do Paraná, a líder de audiência nos esportes em Ponta Grossa. Esse é o Eduardo Machado, que muita gente conhece, poucos também não têm conhecimento de quem é, mas graças a Deus estamos começando nossa carreira aí. Eu que tive o privilégio da sua amizade, a gente que se conheceu aí no futebol amador, que nós dois somos amantes, você sabe disso, que a gente adora acompanhar o Sem futebol dúvida. amador. Portanto, esse é o Eduardo Machado, meu caro Jefferson André. Jefferson André ou Jefão? Qual que você prefere aqui para essa live? Do jeito que você achar melhor, fique à vontade, meu caro Eduardo. Então vai Jefão, então. Então, para ficar mais fácil, né? É, Enfim, como surgiu essa paixão pelo rádio esportivo, meu caro Eduardo? cara, quando eu era criança ainda, tinha 7, 8 anos de idade, eu sou palmeirense. Eu nunca escondi de ninguém que eu sou palmeirense e não tem hipótese nenhuma que eu vou esconder o time do meu coração. Eu, quando era criança, meus pais muito humildes, minha família também, a gente não tinha condições de ter uma TV a cabo, de ter uma internet. E por muita de influência do meu pai e do meu avô, que são palmeirenses também, meu finado avô era palmeirense, meu pai é palmeirense roxo, fanático, e como não tinha condições de ter internet nem TV a cabo, a única maneira de acompanhar futebol era pelo rádio. E como eu gostava muito de futebol, acompanhava os jogos tanto do Palmeiras, mas também do Corinthians, do São Paulo, do Santos, o jogo que estivesse sendo transmitido, eu acompanhava e viajava naquele mundo. A gente sabe que o rádio esportivo faz a gente viajar, faz a gente pensar em coisas que a gente nem sabe se está acontecendo porque a gente confia em quem está transmitindo aquilo. É aqui em Grandes Rios, que fica a 250 quilômetros aproximadamente de Ponta Grossa, eu ouvi os jogos pela CBN Maringá, que transmitia os jogos dos clubes paulistas pelo FM 95.5, se não me engano, e acompanhava ao lado do meu avô, ao lado do meu pai, os jogos do Palmeiras, principalmente, que é o meu time do coração, e nisso a paixão foi surgindo. Quando eu era criança, eu contava para os familiares, para os amigos, eu vou ser um narrador esportivo. E eles pensavam, ele tá brincando, né? Tipo quando a criança fala que vai ser bombeiro, que vai ser astronauta, fala assim por ser. Mas não, eu
ficava insistindo nesse sonho desde criança, até que minha mãe me perguntou: o que você vai fazer quando você crescer? Aí eu disse: eu vou fazer jornalismo porque eu quero ser locutor esportivo. Aí ela falou: você está doido, você não vai fazer porque não tem ninguém na família, você não tem vocação para isso, não tem como a gente bancar você em outra cidade. Aí eu fui atrás de meus sonhos, estudei para o vestibular, até que eu consegui passar no vestibular do EPG para fazer jornalismo na UEPG. Comecei em 2018, e a paixão pelo rádio esportivo foi aumentando cada vez mais, e desde criança até agora, aos 20 anos, sou apaixonado por essa cachaça gostosa que é o rádio esportivo. E como é? E assim, no que eu me recordo, você também teve uma passagem pela Rádio Itaí de Tibagi, que é aí que começou. E você teve uma fase dentro dessa rádio, pois como você também acompanha, eu também acompanho bastante essa cachaça que é o Dial FM, que agora o AM infelizmente já não existe mais. Você teve uma fase de transição de repórter para narrador esportivo. Conta pra gente um pouco essa experiência. Pois é, eu comecei como plantonista esportivo. Quando eu tive a oportunidade de começar na Rádio Itaí, era o cara que passava o resultado dos jogos. E eu fiz 2 jogos como plantonista, que foi Ponte Preta 1, Operário 0, e Botafogo 2, Operário 0. Portanto, 2 derrotas do Operário Ferroviário. Aí depois dessas 2 partidas, o Igor Franco, que foi também quem me indicou para entrar para a rádio, não pôde fazer o jogo entre Operário e Sport, que vocês se lembram muito bem, que caiu o mundo em Ponta Grossa aquele dia. Meu Deus, Choveu como caiu? tanto, não só antes do jogo, mas como durante o jogo também. E naquele jogo eu fui repórter pela primeira vez no rádio esportivo e fiz método. O Alex Freire foi o narrador, o Alencar Rios era o comentarista, o chefe da equipe inclusive, e fiz aquela transmissão como um quebra-galho. Eu nunca que pensava que seria repórter. Foi a única transmissão que eu fiz como repórter. Nesse dia, como choveu tanto, eu fiz um trabalho, modéstia à parte, até que de bastante competência. E a partir desse dia eu virei narrador esportivo, porque no outro jogo do Operário Ferroviário, contra o Brasil de Pelotas, lá em Pelotas, eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, narrar no rádio. Eu narrei pela primeira vez no do Rico ao Pobre, os jogos da reta final do Campeonato Amador de Ponta Grossa, de 2019. O primeiro jogo que eu transmiti foi Ipiranga e Vila Velha, lá no João Shed, em Palmeira. Vitória do Ipiranga em 3-2. Aí narrei os 2 jogos das finais entre Ipiranga e América. O primeiro jogo ficou 1-1, e na segunda partida de decisão o Ipiranga sagrou campeão. E aí eu narrei esses 3 jogos pelo do Rico ao Pobre, e mandava no grupo da rádio, mandava pro chefe da equipe, mostrando que eu queria também narrar futebol no FM. Até que surgiu a oportunidade em Brasil de Pelotas e Operário. A gente estava indo para Tibagi, eu e o Alencar Rios, em uma reunião com a direção da rádio. E ele falou: eu tenho um desafio para você. Final de semana, se você quer ser mesmo narrador, você vai transmitir os jogos do NBPG pelo Campeonato Brasileiro de Basquete e do Operário Ferroviário pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Na sexta-feira, eu transmiti minha primeira partida no rádio, que foi o jogo do NBPG, que venceu e passou para a final. Aí no sábado, às 4h30, eu transmiti Brasil de Pelotas e Operário Ferroviário, e depois dessa partida, fiz a final do NBPG, que teve 3 prorrogações, e eu narrei aí, portanto, das 4 da tarde até as 9 da noite. E no domingo ainda fiz a final do Amador de Ponta Grossa entre Ipiranga e América. No final de semana, narrei aí 10 horas seguidas de futebol e basquete. Muito interessante, porque a gente nunca esperava, e a partir desse momento eu me tornei o narrador titular da Rádio Itaí até o final do Campeonato Brasileiro. Olha, e é desafiante, 10 horas, haja garganta, haja água para tomar também, Verdade. porque ao mesmo tempo que você está falando, você seca a garganta e, enfim, é um desafio enorme. No E domingo como eu tava sem você voz, já... É, você já estava falando travado já estava com pigarro na garganta, enfim, todos os Exatamente. termos mais corretos possíveis. Deixa eu dar uma passada na galera que está aqui. A Evelyn Lohane, o PB Bueno. Vamos ver quem mais aqui. O João Cap, deve ser o João Paulo. Atleticano Deve ser o João fanático, um Paulo, se eu abraço não para me engano. ele. E, vamos chamar ele para uma live. O grande repórter que se molhou pouco em Londrina, no Estádio do Café.
A Sandy Aleixo é a Dona Encrenca, É a né, Dona Eduardo? Encrenca. Saiu um abraço pra ela, um beijo, porque mesmo sendo a Dona Encrenca, eu amo ela. Grande Sandy, um beijo, meu amor, te amo. Aproveita para fazer média. Né, fazer aquela O moral. Leonardo Lustosa, de Maringá, o Helenaldo Silva, o. Deixa eu ver quem mais aqui, o Gustavo Protásio, enfim, toda essa galera. Quem quiser mandar uma pergunta para o Eduardo, digita aí nos comentários aí embaixo, aqui embaixo, aqui, pode escrever, e daí, na medida do possível, a gente vai repassando. Bom, Eduardo, você falou que, claro, sempre tem aquele momento tradicional de narrador. E alguns narradores sempre têm aquele bordão tradicional, como o Galvão Bueno, olha o que ele fez, o Luiz Roberto sabe de quem, enfim. Você já pensou em criar um bordão que seja a sua marca? Já pensei. E o bordão é um negócio complicado, viu, Jefão? Até porque você pode pensar o quanto você quiser, só que ele vai surgir do nada. Se você ficar pensando, vou lançar esse aqui, ele não vai sair, não vai pegar. Uma vez eu tentei um letal, e vem o time do Operário, bola solta, tocou de cabeça e é letal! Não pegou. Fiz isso em 2 transmissões, ficou chato, ficou horrível, não pegou. E eu optei pelo tradicional, bateu é gol, e grita o gol. Então, eu acho que no momento certo a gente cria o bordão, ele surge. Até porque os grandes narradores, Januário de Oliveira, Fiore Giliotti, o próprio Galvão Bueno que você citou, eles tiveram bordões no momento certo que surgiu ali do nada na narração, na empolgação que você tá, ele surge. Então não adianta você tentar colocar esse bordão em prática, ele surge do momento. Se bem que o bordão é legal, faz do narrador uma marca, o próprio Edgar Araújo, que é meu companheiro da Rádio Clube, tem uma sombra, ele fantasma, que a torcida ama e é sensacional, principalmente mostra o torcedor como se fosse o torcedor transmitindo o jogo mesmo, mas acho que não é necessário. Você conhece o grande José Silvério não tem nenhum grande bordão, José Silvério é extremamente na técnica, perdão. Portanto, eu penso que a técnica é o principal, você transmitindo o jogo da maneira correta, relatando, descrevendo o jogo da maneira certa, você está fazendo essa transmissão de uma forma bem legal. Agora, se surgiu um bordão de ele pegar, o torcedor gostar, o chefe de equipe de esportes, da direção da rádio curtir, eu acho que é uma boa, até porque é bem legal você ter seu próprio bordão. O Fiore Gilhote tinha abrem-se as cortinas e começa o espetáculo, a coisa tão linda, né? A coisa poética, e ele colocava isso na transmissão nos anos 60, 70, até a sua aposentadoria. Portanto, é algo bem bacana e que se um dia, se Deus quiser, eu vou ter também meu próprio bordão, meus bordões aí, mas mesmo tendo em mente um, que foi esse do Letal, que não deu certo, né, tem que surgir do nada mesmo para ser algo mais bacana, ser algo mais do coração, não é verdade, meu caro Jefferson? Um que também a gente pode citar aqui na live é o do Milton Leite, quando aquela escorregada do Ronaldo Fenômeno, que ele gritou aquele que Virou beleza, uma febre, que né? foi sensacional. O próprio Osmar Exatamente. Santos, que tinha bordões que na época, na década de 70, 80 e 90, era febre. Ripa na Filipa, pimba na gorduchinha. Tinha gente que nem ouvia futebol na época e falava isso, nem sabia quem falava e E falava. saía falando. Exatamente. Isso. Bom, agora vamos mudar um assunto até interessante sobre as plataformas de streaming que nós vemos que está pegando febre aí, como por exemplo DAZN, enfim, só citando um exemplo. Qual a sua visão a respeito dessa modernidade? Cara, eu acho boa. Até porque a gente sabe que o futuro praticamente é agora. A gente sabe que a DAZN chegou e chegou para ficar com o investimento que ela faz, transmitindo o campeonato inglês, o italiano, o francês, sul-americana. A gente sabe que é algo novo e que a gente terá que se adaptar a isso, querendo ou não. Mas, mesmo sendo uma plataforma nova, uma maneira nova do torcedor, do amante do futebol acompanhar, a gente sabe que as empresas de streaming, como a DAZN, que hoje é exclusividade no Brasil no esporte, ela tem que se adaptar ao público que ela transmite, que ela vai levar os eventos esportivos. Por exemplo, no início a DAZN cobrava R$ 45 a mensalidade para transmitir apenas o italiano, o francês e a Copa Sul-Americana. Não tinha tantos eventos assim para fazer uma transmissão. Hoje a realidade é outra, tem o Campeonato Inglês, a Copa da Inglaterra, daqui a alguns anos é claro que vai ter mais transmissões
vai ter mais eventos para se transmitir, mas não tem como você, num país como o Brasil, um país subdesenvolvido, perdão, em que a população é particularmente pobre, aí você não tem como cobrar R$ 45 numa mensalidade para transmitir eventos esportivos, até por causa disso reduziram a R$ 20, incluindo o Campeonato Paranaense. Portanto, se você quiser se adaptar ao mercado brasileiro, ao público brasileiro, você tem que cobrar uma mensalidade teoricamente baixa. Até porque a gente sabe que o público não tem condições de pagar tudo isso por uma mensalidade para você acompanhar a poucos eventos. Mas é claro que é uma maneira mais eficiente e mais legal para você se assistir ao futebol. A gente pode perceber que o Premiere, a Fox, a ESPN, todos eles têm serviço de streaming que retransmitem os jogos que eles fazem para a televisão, para a TV a cabo, o que é muito bacana. Eu mesmo já acompanhei, já transmiti jogo por sistema de streaming e salva você literalmente. Mas mesmo assim, alguns cobram de maneira exacerbada, é muito caro, principalmente a DAZN, no começo R$ 45, o próprio Premiere, que também era R$ 80, é muito caro, isso judia da população, querendo ou não. Pois é, aí é complicado, pois que é um país subdesenvolvido, não como lá fora. Lá fora é outra história. Exatamente. Aqui dentro já é uma situação um pouco mais apertada, um pouco mais cabível. Poucos têm o acesso, muitas vezes outros têm o acesso, mas na verdade tiram muitas vezes daquele rendimento que é o necessário para estar bancando tudo isso. Sim, e um exemplo que João a gente Paulo pode mandou uma pergunta. citar rapidamente, igual a DAZN tem na Alemanha, na Áustria, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, só país de primeiro mundo. Aí você vai cobrar o mesmo preço para o Brasil, que é um país subdesenvolvido, com essa crise que está passando, não tem condições, né, Jefão? Exatamente, sem dúvida nenhuma. João Paulo mandou duas perguntas aqui, mas daqui a pouco, puxando o gancho dessa pergunta, daí a gente vai para a pergunta do João Paulo. Beleza. Bom, como nós estamos falando para a modernidade, árbitro de vídeo está arrebentando para o trabalho do narrador. Sobre essa arbitragem de vídeo, essa tecnologia, veio para ajudar ou veio para atrapalhar na tua visão? Para o futebol veio para ajudar. Eu penso que a arbitragem em si no Brasil é muito ruim, não querendo generalizar, mas a maioria dos árbitros a gente sabe que prejudicam grandes clubes, já decidiram o final de campeonato, já decidiram jogos decisivos, e se tivesse o árbitro de vídeo na época, é claro que ajudaria e muito. Porém, para nós que somos narradores, é bem complicado. Eu já narrei jogo que tinha árbitro de vídeo e você não sabe o que fazer, não tem ainda um manual para o narrador, o que você vai fazer? Sai o gol, você grita o gol, normalmente, quem fez o gol, o tempo do gol, como é que foi o gol, e chama o repórter. Aí vai o árbitro, bendito árbitro, vai lá e anula o gol. O que você vai fazer? Vai falar, não foi gol e fazer o quê? Vamos pro jogo. Da mesma maneira que tem um gol que a arbitragem deu como regular no primeiro momento, aí eles vão lá, analisam no VAR, e depois dão o gol. Você vai fazer o quê? Você vai narrar o gol daquela mesma emoção? Não tem como. A emoção do gol é quando a bola passa da linha para dentro da rede. Não é a mesma emoção. O próprio Haroldo de Souza, da Rádio Grenal, lá no Rio Grande do Sul, ele que é de Jacarezinho, região metropolitana de Londrina, ele narra o gol de novo. Escanteio para o Internacional, bola cruzada, bateu, é gol. Ele narra o lance de novo. Mas aí também não tem a mesma graça. Por quê? Porque se você está transmitindo o jogo, ali você está transmitindo de forma integral, ao vivo. O rádio é ao vivo. Então também não vejo com muito sentido. Então é uma forma bem diferente, viu, meu caro Jefferson? É bem complicado, mas eu prefiro esperar, ver o que a arbitragem vai dar. Se sair o gol e ela não anulou, o gol é normal. Agora, se ela não deu o gol ali na hora, e depois dá o gol, você grita o gol, mas não tem aquela mesma emoção, o mesmo ânimo. Você vai relatar o gol como foi, o tempo do gol, mas é claro que não tem aquele mesmo ânimo, a mesma emoção que você tem transmitindo quando a bola passa a rede, a torcida vibra e tudo mais. Sem dúvida. A pergunta do João Paulo aqui, eu tenho duas perguntas ao grande Edu. Que moral, hein? A primeira, como ele acha que as rádios do interior podem fazer com que o Operário ganhe mais torcida com transmissões nas cidades dos Campos Gerais? Já emendando a outra pergunta, você vai narrar as obras da Ponte dos Três Rios? Vamos lá. A primeira pergunta sobre as rádios da região metropolitana de Ponta Grossa. A gente sabe que, devido à televisão,
o futebol no nosso estado, ele não tem a mesma tradição que no estado como Rio de Janeiro, como em São Paulo, como em Minas. Quem é de Minas torce para um time mineiro. Quem é de São Paulo torce para o time paulista. Aqui é bem dividido, o pessoal da capital é atleticano, coxa branca ou tricolor, o pessoal do sudoeste, do noroeste do estado é gremista ou é colorado. Eu que sou do norte do estado, hoje falo em Grandes Rios, sou palmeirense muito por causa disso, porque aqui é a influência dos times paulistas. Como a televisão transmite igual no último final de semana, tivemos um exemplo. Para a capital do estado, a RPC transmitiu São Caetano e Atlético Paranaense. Aqui para a minha região, transmitiram São Paulo e Liverpool a final do Mundial de 2005. A TV, querendo ou não, influencia muito. Se você for perceber no Nordeste e no Norte do país, a televisão transmite jogos do Flamengo, do Vasco. Você liga a televisão para o Sul aqui, é do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. Portanto, a TV tem influência nisso. E o que o rádio vai gerar audiência? Onde tem a torcida que apoia. A própria Paiquerê de Londrina aqui na região, às vezes prefere transmitir um jogo do Palmeiras, do Corinthians ou do São Paulo, ao invés do Londrina, que é o time da própria cidade. Em Ponta Grossa, temos exemplos, são duas rádios que transmitem, a Rádio Clube e a Rádio Lagoa Dourada, antes difusora, fazem apenas jogos do Operário Ferroviário. Mas a CBN Ponta Grossa transmite em rede os jogos do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, do São Paulo e por aí vai. Portanto, as rádios da região dos Campos Gerais, de Ponta Grossa, deveriam investir mais, querendo ou não, no Operário Ferroviário. Só temos uma rádio que apoia o Operário Ferroviário fora de Ponta Grossa, que é a Rádio Itaí de Tibagi, que foi aonde, inclusive, comecei a ser plantonista, repórter, narrador esportivo. E é a única que transmite. Temos grandes cidades como Palmeira, Carambeí, Castro, Imbituva, Prudentópolis, e por aí vai. E nenhuma transmite tirando a Rádio Itaí, que é de Tibagi. Então, se investissem mais, não só na região dos Campos Gerais, mas também em outras regiões, aqui em Londrina, mesmo na região, tem a Rádio Cidade de Cambé, que transmite os jogos do Londrina, mas quando o Londrina não está jogando, vai transmitir quem? O Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo e o Santos. Então, é bem complicado, porque eles têm audiência e têm retorno com a transmissão desses jogos. É até melhor do que você transmitir o jogo do Londrina, que não dá tanta audiência assim. Por que não nos Campos Gerais? Na Rádio Clube, por exemplo, onde hoje eu trabalho, se você fica 10 minutos sem falar do Operário durante o programa diário, os caras te detonam. Ué, cadê a informação do Operário? Você, Jefão, que trabalhou lá como setorista operário, sabe muito bem disso. Os caras... Não só na tua, nesse ano aí, mas ano passado, quando eu estava na clube, nossa, era 10 minutos, se a gente não falasse do Operário, o WhatsApp bombava, perguntando notícia do Operário, notícia do Operário, notícia do Operário, e daí eu tinha que entrar e repassar a informação. Bom, todo mundo que acompanhou sabe do que eu estou falando. Não, exatamente. E o Osiris, que você conhece muito bem também, ele adora fazer jogos do time da capital, o que é legal. Você valoriza o futebol paranaense transmitindo os jogos do Coxa, do Atlético, do Paraná Clube. Só que, cara, se você transmite jogos desses times, a audiência não dá 20% do que uma jornada com os jogos do Operário Ferroviário. Então é algo que as emissoras, se quisessem investir, seria muito bacana, porque além disso você transmitiria futebol, que está muito em falta no rádio esportivo, no rádio atualmente, a gente sabe que o futebol hoje em dia a gente encontra muito menos no rádio do que antigamente, e ainda valorizaria a marca Operário Ferroviário, que a gente sabe que em Ponta Grossa é muito forte, mas a região metropolitana é bem fraca, digamos assim, porque nem todos os torcedores torcem para o Operário Ferroviário. Bom, e a outra pergunta do João aqui é se você vai narrar as obras da Ponta dos Três Rios. Eu vou explicar essa história. É que no ano passado, o professor nosso de rádio jornalismo, do segundo ano, ele sorteou os alunos e cada aluno ia ter que cobrir um bairro e trazer uma matéria toda semana de algum bairro que você estaria cobrindo. E eu fiquei com o Bom Sucesso. E no Bom Sucesso lá, cara, tem uma maldita ponte que liga o Bom Sucesso ao Rio Três Rios. E, cara, é uma porcaria, é horrível. As pessoas não conseguem passar, se você for passar, você cai. E eu fiquei batendo na tecla o ano inteiro. Vou ter que fazer a prefeitura arrumar essa ponte, senão não vou sossegar. E até este ano eu tô fazendo isso. Aí por isso que eles ficam falando, você vai lá no Três Rios, mas é encheção de saco da galera. Bom, mais uma pergunta aqui também do Henrique Paiva. Acham que no futuro serviços como a DAZN vão dominar o futebol, as transmissões? Bom, acho que essa pergunta até foi falada, mas se você quiser colocar algum ponto a mais, Eduardo, fica à vontade. É que depende do público, né? Se o público adotar a DAZN,
como uma plataforma, e a DAZN também tem que colaborar, tem que transmitir os grandes campeonatos, uma Liga dos Campeões, uma Libertadores, um Brasileirão, aí sim. Mas se ficar nessa de campeonato francês, pô, ninguém liga pro campeonato francês, tudo bem que assiste aí, mas beleza. Só que, tipo, não é um campeonato de primeiro escalão, né? Mas se a DAZN investir nesses campeonatos, se o público aderir, se o valor da mensalidade for menor, por que não? Mas eu acredito que a TV por assinatura ainda com o Premiere, com o Sport TV, ESPN, Fox, ainda vão dominar por bastante tempo, desde o início do século, já estão aqui no Brasil e a gente sabe a força dos canais de TV por assinatura. Passando na galera que está aqui, João Paulo Rodrigues, Nicole Mendes, Vitor Carvalho, e esse a gente conhece pouco, né, Eduardo? Grande Vitão, monstro sagrado, inclusive foi repórter da Rádio Clube durante o campeonato brasileiro da Série C, cobriu o Operário sendo campeão brasileiro da terceira divisão. Grande Vitão, um abraço para ele, lá da galera do nosso futebol, toda quinta-feira. O Kevin também está aqui, o João Paulo respondendo, esse é o nosso capita, só resenha, que tal? Bom, Eduardo, você narrou a Copa Quarentena Fantasma, idealizada pelo Operário Ferroviário Esporte Clube. Pode-se dizer que, além de um narrador esportivo narrando dentro de campo, narra também o futebol digital. E conta essa experiência, como foi narrar essa parte digital tecnológica do futebol? Cara, foi bacana, foi algo diferente. A gente sabe que eu sou narrador de rádio, a velocidade que a gente transmite é loucura total, emoção, é velocidade, é coisa de louco, né? O futebol no rádio a gente sabe que proporciona isso, não só quem tá ouvindo, mas também ao narrador. Mas isso é algo bem diferente, né? Quando o José Tramontim, que foi quem organizou a Copa Quarentena Fantasma, lançou a ideia para mim, por Igor Franco, para o Lucas Boa Morte, foi algo que a gente teve que se adaptar. Por quê? Porque você pode perceber que eu falo da maneira muito rápida. Eu falo e é essa eletricidade, né? E na narração do videogame, não. Você tem que narrar de uma forma mais pausada, porque o cara estava já assistindo com a imagem ali. E eu penso que a maneira mais correta de se fazer era no estilo mais de televisão. Eu nunca narrei estilo de televisão. Eu tenho vontade de trabalhar em TV e tal, mas eu não treino para narrar em TV. Eu treino para narrar no rádio, porque hoje é o veículo em que eu trabalho. Portanto, foi uma experiência bem bacana e da maneira que a gente também conversava com o pessoal que participava das lives, né? Tinha os comentários ao vivo no YouTube e o pessoal gostava bastante. Igual, para você ter uma ideia, na maioria dos jogos eu não me preparava. Ah, hoje eu vou falar isso, hoje vai jogar esse. Não, eu ia na onda da galera. A galera zoava e falava um monte de bobeira e eu ia na onda dos caras, zoava, dava risada. Até porque acho que esse foi o grande propósito da Copa Quarentena. Você, num tempo de pandemia, num tempo em que a gente vive uma situação delicadíssima, a gente que sem ministro da saúde atualmente, mas na época praticamente sem também, porque o cara não falava absolutamente nada, obedecia principalmente o presidente. Isso não é nenhuma ideologia política aqui, eu estou falando o que é verdade. O nosso país hoje está aí, né, inevitavelmente bem fraco ao combate ao coronavírus. E, cara, eu pensei, se a gente for fazer uma transmissão séria, a gente tá na pandemia, o que eu vou ser sério? Eu não sou sério. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou assim. Por que eu vou levar ao pé da letra uma transmissão de um jogo de videogame? Eu vou zoar, eu vou com a galera. No final deu super certo, a audiência foi grande até para os nossos padrões, com o que a gente pensava. Os inscritos do canal oficial do Operário aumentaram. E foi bem bacana, cara. Eu gostei de verdade, foi bem show de bola mesmo. Me agradeço até hoje a oportunidade, porque a galera curtiu, isso que importa. Se a gente divertiu o pessoal que acompanhava, isso foi bacana e se pudermos aí repetir, é claro, que eu vou adorar fazer novamente. Sem dúvida, quem não deve ter gostado era o Sebastião Neto, né? Porque o que a gente falou também, né? Era brincadeira. Ah, mas também ele é repórter de rádio, ele quer participar de torneio de videogame, cara, e eu sou muito amigo dele. Ele já foi até meu técnico lá no time de jornalismo. Falei, cara, não jogue videogame que você vai sofrer. Ele teve sorte de passar da primeira fase e quis jogar na fase mata-mata. Pô, cara, aí eu tive que aloprar ele, né? O popular triatleta corre, pedala e, bem dizendo, não fez nada no videogame. Pergunta da galera foi enviada lá na caixa de perguntas que nós disponibilizamos no Instagram há algum tempo atrás. A pergunta é do Alexandre Júnior, do Rio de Janeiro. Qual o seu maior sonho na profissão?
Jefão, vou ser sincero com você, cara. Quando a gente não trabalha no meio, a gente tem alguns sonhos que, como você não conhece, você não estuda sobre mim, você não vê a realidade estando dentro dele, você tem alguns sonhos que, querendo ou não, podem se tornar realidade, mas também não podem. Eu, quando era criança, até alguns dias, até hoje tenho, não vou mentir. Eu tenho o sonho de trabalhar numa grande rádio, uma rádio de São Paulo, de Curitiba, de Londrina, é, transmitir uma Copa do Mundo. Acho que esse seria o maior deles, que é para o narrador é o ápice, né? A Copa do Mundo é o maior evento esportivo do mundo. Então, seriam esses, cara, porque a gente nasce ouvindo grandes caras. Eu cresci ouvindo Deva Pascovitch, José Silvério, os Carolices, em Londrina, J. Matheus, Vanderlei Rodrigues, em Curitiba, Marcelo Ortiz, Yacir de Oliveira, só monstro sagrado. Você quer ser igual aos caras, querendo ou não? Né? Transmitir Copa do Mundo. Pô, hoje o rádio na Copa do Mundo está cada vez menor. A Globo cobra uma fatia para transmitir futebol no rádio, a Copa do Mundo no rádio, que é exorbitante. Não tem condições. Como você vai pagar US$ 800 mil para você transmitir uma Copa do Mundo no rádio, em que você não pode nem anunciar durante a transmissão, só antes, no intervalo e depois? Não tem condições. Então eu já tive sonhos assim, que podem um dia se tornar realidade e também não podem. Acho que hoje o meu maior sonho na profissão é viver da narração esportiva. Eu faço jornalismo, amo o curso que faço, não trocaria de jeito nenhum. Gosto de entrevistar as pessoas, gosto de estar ali onde as coisas acontecem, na periferia, nos bairros mais carentes, falando de política, debatendo sobre. Mas a minha paixão é a narração esportiva, é o rádio esportivo. Então acho que o meu maior sonho hoje é viver disso, né, trabalhar apenas com isso, fazendo o que eu gosto. Mas a gente sabe como o rádio esportivo vive nossa situação difícil. Hoje o rádio é muito difícil de fazer, só faz quem gosta, você tem que correr atrás e vender cota comercial para investir num time, para mandar repórter em loco. Atualmente, hoje você não fala de uma rádio que transmite todos os jogos em loco. O Osiris até tentou fazer no ano passado, teve que parar na 25ª rodada porque não tem condições, é muito caro. Hoje você vai fazer um jogo em Porto Alegre, você paga R$ 2.500. Você tem que pagar passagem de avião, pagar a linha telefônica, pagar o narrador, pagar hotel, pagar tudo. Você tem que pagar tudo para você transmitir. Então é bem complicado. Eu acredito eu que na situação muito difícil que vive o rádio esportivo, mesmo adorando esse meio, mas a gente tem que viver a realidade dele. Então acho que hoje o meu maior sonho seria viver da narração esportiva. Acho que esse seria o grande ápice. Mas se é uma Copa do Mundo, uma grande rádio quiser vir atrás de mim, eu estou disponível também, né, pô? Passar aqui na galera. Olha só para você ver quem entrou aqui. O Alisson, Monstro, aquela figura do Rico monstro Pobre, sagrado. Pedro Andrade, a Maria Eduarda Silva, Cleiton Bastos está aqui. Um grande abraço a todo mundo que está acompanhando. E chegou no jogo rápido. O jogo rápido eu vou explicar para todo mundo que também está chegando agora e principalmente para você, Eduardo. Beleza. Eu vou citar 3 situações aqui. Você escolhe uma e você explica. Assim como aconteceu na Bianca Machado, como você acompanhou. Pé de rato, eu não sei de quem você está falando. Só sou aqui, dele, né? mas tudo bem, para você também. Bom, começando esse jogo rápido, rádio, TV ou fotografia? Essa é fácil, né? Rádio, 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Um narrador que serve de inspiração. José Silvério, e eu vou te dizer o porquê. Eu nasci e vivi por 17 anos numa cidade de 5.000 habitantes, Grandes Rios, que fica no Vale do Ivaí, cidade minúscula, no meio do mato. O José Silvério nasceu em Itumirim, uma cidade de 3.000 habitantes, perto de Lavras, e ninguém acreditava no José Silvério. Né? O cara, no interior de Minas, ele não tinha nem energia elétrica lá na cidade. Você acha que o cara ia virar narrador esportivo? Hoje é o único da história do planeta Terra a transmitir 12 finais de Copa no estádio. Uma coisa sensacional. Portanto, eu me identifico com a história do Zé Silvério, porque ele também ama o que faz. O cara é foda. Desculpa o palavrão, mas o cara é sensacional, cara. Então, José Silvério, eu acho que hoje é o cara que, mesmo não estando no Dial, uma sacanagem tremenda o que fizeram com ele lá na Rádio Bandeirantes.
Mas é o Zé Silvério. O Zé Silvério é o cara que, pra mim, eu me identifico mais como narrador esportivo. A galera tá te dedurando aqui Os na caras são. timeline. Eu não vou citar nomes aqui. Pois é, cara. O negócio tá bonito. Aqui foi deixa eu contar essa Bom, história, Jefão, seguindo, rapidamente. É que eles estão por falando. Uma favor, vez foi por transmitir favor. América e Ipiranga ainda pelo do Rico ao Pobre. E aí, cara, pro narrador, o jogo legal é um jogo que tem toque de bola, tem troca de passes, o cara passa, velocidade. Esse é um jogo legal. Eu fui fazer um América e Ipiranga, o primeiro jogo da final, lá no Muca. E, cara, os caras não paravam de cair, velho. Eu me estressei. O jogo, em vez de correr, os caras ficavam caindo. E eu fiquei estressado. O Alisson tava comigo nessa. O João Paulo também tava, mas não participou da transmissão, mas torcendo pro Ipiranga, que ele é de Palmeiras. E eu fiquei puto na hora e falei assim, pô, cara, que cai lazarento. E o jogo horroroso. Até que a galera deu risada, o chefe relevou, mas mesmo assim, foi uma mancada que eu dei no ar naquela época de Rico ao Pobre. Bons tempos de Drap. Eu lembro uma vez, o teu companheiro, o nosso grande Cândido Neto, uma vez em 2010 ou 11, se não me falha a memória, o Clênio, Jesus Clênio, ele mesmo, Monstro. estava jogando aqui no Operário Ferroviário. Ele errou um pênalti, mas o Cândido fez uma expectativa. Ele falando: vai partir o Clênio, o Operário está com você, Clênio. Partiu o Clênio, bateu mal. Ele soltou um grito: ridículo! Ridículo! Péssimo, péssimo, Clênio, brincadeira tem. Eu lembro até hoje toda essa frase. Quando eu vejo o Cândido Neto, eu olho e já dou risada. Né? Querendo ou não, marca, né? Igual o Hugo Botelho, aquela vez mandou o Arce a merda, o Corinthians quase sendo rebaixado, ele mandou o Arce a merda, imagina, cara. Quando você está no ápice da raiva, você solta Ah, mesmo, não tem não, o que não tem dizer. jeito, né? Mas, enfim, seguindo o nosso jogo rápido aqui, um ídolo, rádio, TV ou na vida, é o José Silvério ou tem um outro, se for colocar outras posições? Cara, eu vou citar dois. O Osmar Santos, por tudo que fez pela narração esportiva, o cara que revolucionou a maneira de transmitir futebol no rádio, com a linguagem totalmente nova. Infelizmente, não nos deixou presencialmente, que ele ainda está vivo, mas em 94 ele teve aquele acidente e não pôde mais irradiar futebol. Para mim, foi o maior narrador. Para mim, o melhor foi o Zé Silvério, tecnicamente. O maior, por reinventar a narração esportiva, foi o Osmar Santos. Portanto, eu acho que o Osmar é um grande ídolo assim, e ouço as narrações dele até hoje. O outro que não tá no rádio nem na televisão e nunca esteve é o meu avô, cara. O meu avô que faleceu em 2016, o cara que fez eu amar o rádio esportivo, dele que ouvia futebol no rádio de maneira assídua, todos os jogos ele escutava, e eu ouvia com ele. Eu ligava, eu levava o radinho pro banheiro, colocava lá, aumentava e eu ficava do lado dele. Nem sabia o que estava acontecendo, mas louco por aquilo, né? O cara falando rápido, e lenha e pau. E eu naquela. Então, meu avô, que me ensinou a ser palmeirense, assim como meu pai, não tem vergonha de esconder isso. Torcida do Operário, às vezes os caras falam, pô, você é misto, mas, cara, se hoje eu gosto do Operário Ferroviário, é porque eu sou palmeirense. O Palmeiras me fez gostar de futebol. Então, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Então, acho que seriam esses dois aí, meu caro Jefão. Faltou citar o Valdívia. A turma tá pegando pesado com você, valendo, hein? Ah, o JP, ele me persegue, cara, desde quando conheci ele lá em 2018, o cara me persegue desde então, cara. É impressionante. E no jogo rápido, a pergunta mais difícil de todas. Eduardo Machado. Cara, uma palavra só, eu posso falar quantas eu quiser. O que você preferir? Apaixonado pelo que faz. É isso. Não tem um cara que goste mais do que faz do que eu. De ir pro estádio, de ver a galera, de gritar gol, de sentir aquilo. Porque, cara, quando a gente faz o que a gente gosta, não é trabalho. Eu lembro que no ano passado, quando eu era narrador de Itaí, eu estudava em tempo integral. Eu estudava das 7 da manhã até as 5 e pouco da tarde. Dava 6h30 ia pro estádio, 7h15 a bola rolava. Cara, eu tava morto de cansaço, não aguentava. Mas, cara, não tinha sensação melhor do que estar ali no estádio, fazendo o que a gente gosta, emocionando um público. Não tive uma grande narração ainda que eu possa falar, pô, essa foi a narração, esse foi o jogo. Mas a cada jogo não vejo quem tá jogando, não vejo quem tá em campo, a paixão é sempre a mesma.
E é isso aí, cara. Você me conhece, a gente se conheceu, inclusive no Amadorzão, o Amadorzão que é a paixão de todos. O Ali até perguntou aqui quem é o atual campeão brasileiro e da América. Ele é flamenguista, então não vou responder, não tô nem aí pro seu Flamengo. Se for campeão, não tô nem aí, na verdade. Mas eu tô brincando com ele, é claro. O Ali é um grande amigo meu, assim como o JP, enchendo meu saco a live inteira. Mas é isso, cara. Se for pra resumir, um cara apaixonado pelo que faz. E é isso, meu caro Jefão. Agora, sem brincadeira, este cara é fera. Desde que conheci ele antes de entrar, ele queria ser narrador e hoje dá show Monstro Sagrado, mensagem do João aí. Na, E assim, E o grande João, meu pode caro falar, Jefão, pode... ele tem um vozeirão, cara, igual a minha voz, como Osiris diz, é uma voz de poeta, não de poeta mesmo. É outro termo que parece com poeta, mas eu não vou falar aqui porque é feio. E, cara, o João tem um vozeirão, cara. Ele vai ser narrador um dia, claro. Já falei pra ele, o grande sonho dele também é ser narrador. Hoje ele é repórter de campo. A gente nunca começa do topo, né? Você começa com um plantão, depois você vai para reportagem, depois você vira narrador, operação técnica, e vai embora, né, cara? A gente não começa do topo, né? Até porque se você começar de cima, acho que vai ser chato, você não vai ter história pra contar, não é verdade? Exatamente, a gente começando de baixo, a gente vai tendo história para contar. Eu, principalmente, realizei um sonho de estar dentro do Couto Pereira, dentro da Vila Capanema. Futuramente, claro, quero estar na Arena da Baixada, assim como você também já teve, Sim. e enfim, outros estádios aí, mundo afora. Enfim, e logo, logo, claro, se tudo assim Deus nos permitir essa volta dessa pandemia, você vai estar narrando novamente e quem sabe até nós trabalhamos juntos, trabalhando junto em uma emissora aí, emissora de rádio, emissora de TV. Você é o cara, uma pessoa que é de verdade, a gente sabe quem é. E você, Eduardo, assim como a galera aqui que participou, o Alisson, o João, são as pessoas mais alegres, pessoas mais sensatas ali. Na hora da conversa, a gente dá risada ali para sair um pouco da concentração, pois concentrar 100% muitas vezes é puxado, é puxado. Ali, um momento ali que a gente possa ter, a gente possa dar risada, a gente possa sorrir, contar as histórias, para lá na frente, 20, 30 anos, a gente contar toda a nossa carreira dentro desse mundo louco, dentro dessa cachaça, que é a comunicação esportiva, né, E é Eduardo? verdade, eu agradeço você imensamente pela oportunidade. Se um dia eu for um cara muito monstro sagrado, trabalhar numa rádio grande, não que eu não trabalho, mas uma rádio gigantesca, eu vou falar. A primeira entrevista que eu dei foi pro Jefão, o grande Jefferson André, assim como você também diga, no dia que você for um cara super foda, que o seu segundo entrevistado do RádioCast foi o Eduardo Machado. Agradeço você imensamente, do fundo do meu coração. Você sabe que eu sou um cara fãzaço seu, te conheci no futebol amador, ouvi você na Rádio Líder, na Rádio Itaí, na Rádio Clube e na Rádio MZ, claro, também, que você começou lá no ano passado. Então você tem a agradecer. O meu muito obrigado, Jefão, a quem acompanhou até o final, e muito sucesso nessa caminhada do RádioCast. A gente precisa falar do rádio, precisamos falar do rádio esportivo, porque o rádio cada vez mais vai diminuindo. O rádio é enorme, nunca vai morrer, a gente sabe disso. Mas o rádio esportivo hoje respira por aparelho, só faz quem gosta, a gente sabe como que é difícil você manter. Você também sabe, é claro, infelizmente você não está conosco na Rádio Clube, muito por causa disso, de que o rádio esportivo hoje depende de gente que banque ele. A gente sabe como é difícil gente que invista no rádio esportivo. Então, meu muito obrigado a você, o papo foi excelente. Me chame mais vezes, porque é gostoso. Quando a gente gosta do que fala, do que faz, perdão, a gente fala sem parar. Não sei quantos minutos tem de live, já deve estar batendo uma hora aí. Mas quando a gente gosta do que faz, a gente fala imensamente. Dá para fazer um pay-per-view, um canal 24 horas, viu, Jefão? Né? Quando essa turminha que tiver aí, eles não vão escapar, eles vão passar na minha lista. Faça isso, por Você entra nos favor. comentários aqui, você vai entrar nos comentários aqui, você vai contar as histórias aqui, você vai dar o troco, aquela lei de talião, olho por olho, dente por dente, né? Exatamente, vou encher o saco dos caras até eles desistirem, desligar a live, apertar xizinho aqui, ó, porque esses caras, o tanto que eles me atormentam, eu vou te falar a verdade, viu, Jefão? Galera, muito obrigado para quem acompanhou essa live. Logicamente, toda terça e sexta
A qualquer momento do dia também nós podemos estar entrando com uma live com um convidado muito especial. Nesse momento de pandemia, lógico que a gente está nessa correria danada, todo mundo em casa, o Eduardo propriamente está lá em Grandes Rios e nós aqui nesta região metropolitana dos Campos Gerais, aqui, que é Ponta Grossa. Enfim, logo, logo vai pintar mais uma outra live com outro convidado e assim vamos contar muitas histórias aqui pelo Radiocast Futebol Clube. Lembrando sempre, siga o nosso Instagram, se inscreva no canal do YouTube Radiocast Futebol Clube, que além de entrevistas vai ter opiniões, vai ter crônicas, enfim, tudo isso vai passar por lá pelo YouTube de uma forma de rádio. Você vai ver só uma imagem, principalmente. Você vai ouvir apenas eu falando, apenas a entrevista rolando, pois afinal, como é Radiocast, Valeu, Eduardo, valeu, galera, que todo mundo acompanhou. Até a próxima. Tchau.